Omnitrix é uma das melhores ideias da ficção, eu posso provar. É verdade, eu ainda não vi o vídeo, mas o Omnitrix ele é muito legal porque ele não é só uma arma, né? Ele não é nem exatamente uma arma, embora ele possa ser usado como uma. Mas ele é uma forma de você conseguir criar empatia por literalmente qualquer raça, de qualquer planeta e de qualquer forma, porque você pode virar essa raça e entender ela de dentro pra fora, né? Eu achei isso muito legal. Acho que o evento canônico na vida de qualquer criança que cresceu por volta dos anos 2000 era querer um Omnitrix. Sim, eu queria muito um quando eu era criança, nossa. Sério, quem aí não queria um dispositivo que te transformasse em 10 seres completamente diferentes com habilidades únicas? Até o de brinquedo, cara. O de brinquedo, nossa, era caro, mas eu falei, pô, eu quero muito isso. Por quê? Não sei, porque eu quero muito isso. Mas algo que é incrível é como o Omnitrix conseguiu se tornar um dos dispositivos mais icônicos da ficção. E eu digo mais, hein? Pra mim ele é um dos melhores ainda por cima. Já que quando... Ele é muito bom, ele é muito, muito bom. Manda salve, salve, Mr. Baphomet! Salve, Larissa, qual o melhor alien do Ben 10 em questão de escrita? Pô, cara, em questão de escrita, eu teria que pensar. Mas eu sou suspeito pra falar do Fantasmático, né? Já sabe, o Fantasmático sempre vai ter um lugar especial aqui dentro. Quando você cria um super-herói novo, é muito importante você ter um conjunto ali de poderes criativos que vai fazer parte ali da identidade dele. Então assim, quando você pensa em super velocidade, na sua mente já veio o Flash. Ou super força, pode vir ali o Hulk ou o Superman. E assim por diante. E a maneira como eles fizeram isso em Ben 10 é simplesmente genial, já que a ideia de usar aliens dá uma camada a mais para esse personagem, seja por conta do design único de cada um desses seres, ou até mesmo mais camadas relacionadas à raça de cada alienígena, assim dando uma personalidade única para boa parte deles. Até nesses outros Ben 10 aí que tem o predador de cada alien, é bem legal, porque, tipo, querendo ou não, é uma forma de explorar como era no planeta deles, né? É bem legal isso. Como faz pra ter empatia com um ser que distorce a realidade? Eu acho que você deve estar se referindo ao Alien X, né? O Alien X, cara, ele é bem abstrato, por conta da questão da origem dele, né? Que é lá no centro do universo e tudo mais. Que tem que usar o mapa do infinito pra chegar, enfim. Uma série de coisas. Mas é bem legal porque, tipo, querendo ou não, você usar o Omnitrix faz você entender como que é a mentalidade, né? Como é a natureza desse alien. Então, querendo ou não, também é uma forma de você criar empatia por ele. Mas por pouco, esse Omnitrix que a gente conhece hoje era pra ser bem diferente. Então, salve rapaziada. Mesmo, ele vai falar da mesma coisa que o Matheus 505, eu não sei, algo assim. Que o Matheus, ele falou do vídeo que era pra ser, ele se transformaria em pessoas, né, meio zoado, meio nada a ver. Eu sou o Bart, e hoje bora ver aí o que torna o Omnitrix tão especial e icônico, passando ali pela sua criação até chegar à sua versão final ali apresentada em Omniverse. Olha, se tem algo que todos nós temos que concordar é que a ideia por trás do Omnitrix é muito boa, já que eles conseguiram criar um super-herói original e diferente de tudo que a gente estava acostumado. E isso tudo no começo dos anos 2000, que já tinha milhares de super-heróis criados. Então imagina só o quão difícil é fazer um herói diferente e original nessa época. Porém, a ideia do Omnitrix, ela não foi tirada do nada. No começo ele teve uma forte inspiração em uma história pouco conhecida da DC Comics. E pra gente entender melhor isso, eu vou começar falando aqui sobre o desenvolvimento inicial do Omnitrix e como que a gente chegou na versão final que a gente conhece. Lembrando que eu não vou me aprofundar na criação do desenho Ben 10, porque isso eu já fiz lá no meu outro vídeo, então eu recomendo você dar uma assistida depois. E bom, antes do Ben 10 ser o que conhecemos hoje com esse vasto universo alienígena, a ideia do Omnitrix era um pouco diferente, e na verdade ele nem se chamava assim. O nome antes era Mega Deoxyribonucleic Transmittal, esse nome aqui gigantesco que... Mentira, sério isso? Ah não, mano, mentira. Mentira que era isso. E, bom, é impossível de falar. Que alguém... Ou a abreviação dele, que é Megawatt. E, bom, a ideia inicial era fazer com que o Megawatt transformasse o Ben em super-heróis. E essa ideia... Ah, mas o trocadilho de Watt com Watt, né, é inteligente, o trocadilho. Não veio do nada, ela foi retirada de uma HQ da DC chamada Dial H for Hero. Eu acho que eu pronunciei errado, mas o nome tá na tela e é isso aí. Essa é uma história onde uma pessoa comum acaba... Dial H for Hero, seria tipo... Disque H para chamar um herói, né? Então, tipo assim, ele seria meio que um cara que atende tudo. Seria um herói completo que serve pra qualquer situação, né? Que é exatamente o que o Ben 10 faz. O Ben 10, ele, literalmente, ele é um dos personagens mais versáteis pra essa questão de situação, porque cada alien tem uma função, né?
encontrando Bem um legal isso. telefone de disco daqueles antigos, sabe? Porém, esse aqui é meio que uma espécie de telefone mágico, e após a pessoa girar ali formando a palavra Hero, ela se transforma em um super-herói completo, com trajes, superpoderes e até mesmo um nome. E tudo isso acabou servindo de base pro Mega Watch, que seria um dispositivo capaz de transformar o Ben em super-heróis. Só que cada um desses heróis seria ele mesmo de outro universo. E com essa ideia inicial estabelecida, eles chamaram o artista Steven E. Gordon para fazer as primeiras ilustrações conceituais. E como Pô, não é tão ruim a ideia, viu? Não é tão ruim a ideia. É óbvio que o Omnitrix ele é muito mais interessante, mas não é tão ruim essa ideia também não, viu? Não é tão zoado, não. É óbvio que, pô, design deixa a desejar pra caramba. Mas, pô, calma aí também, mano. A ideia de puxar de uma dimensão uma versão alternativa dele com o poder exato que precisa ser usado, pô, legal, é legal. Dá pra criar muita coisa, porque é ele mesmo, né? Legal, legal, legal. você pode ver, ele realmente abraçou essa visão original de Ben 10, já que muito dessas formas alternativas se parecem bem mais com super-heróis humanoides. Porém, esse conceito de super-heróis ele não parecia ser o único bastante, já que, como eu falei lá atrás, temos já inúmeros heróis com essas habilidades básicas de super força, velocidade, inteligência e etc. E a própria equipe criativa na época, ela percebeu isso. Então foi aí que o conceito de Ben 10 começou a ser ajustado, tanto que se formos ver as outras artes conceituais, já podemos ver algo mais monstruoso e até mesmo alienígena. Mas foi a ideia do roteirista Greg Johnson que mudou tudo, já que foi ele que sugeriu o Ben se transformar em alienígenas. E mano, se você viu meu outro vídeo, você sabe o quão eu sou fã dessa ideia, porque assim eles conseguiram usar esses poderes que tem de monte no universo. Nossa, era muito bonito, né? Olha isso. Super-heróis, só que de uma forma completamente única e Era muito bonito, cara. diferente. E foi justamente a partir disso que o desenhista Dave Johnson começou a desenhar Ben 10 como conhecemos nos dias de Nossa, hoje, era criando um muito novo bonito, design mano. dos personagens principais e até mesmo criando os visuais definitivos dos alienígenas que a gente conhece. Era um dos melhores desenhos de todos. Facilmente, cara. Olha as ideias. Olha quanta coisa maneira, velho. Muito E da bom, hora. agora que conhecemos a premissa de Muito da como hora. era para ser o desenho, a gente pode entender melhor o porquê o design do Omnitrix era tão diferente, já que nessa primeira versão ele se parecia bem mais com um bracelete do que com um relógio, e não parecia ter nada de tecnológico nele. Se eu tivesse que chutar, eu diria que anterior. Ele era muito mais orgânico, olha isso. Porque, tipo, o design dele não tem nada muito tecnológico. Não tem nada muito... Que nem as várias linhas que remete a fio. Ou aquele sistema de passar pro lado do relógio que dá a entender que, né, é algo manual. Isso aí é muito orgânico, parece uma veia saltada. Anteriormente, ele poderia ter algum tipo de origem mágica, e eu acho que até que faz sentido, já que o objeto que eles pegaram de inspiração era mágico também. Agora, se formos para a segunda versão dele, aí já temos algo bem mais parecido com um relógio ali de ponteiro. Eu acredito que essa roda aí na lateral faria você mover o ponteiro do relógio, e assim você poderia escolher em quem você iria se transformar, e esses botões aí, tanto de cima quanto de baixo, seria onde você confirmar essa transformação. Mas os botões são muito A gente pode sem carisma, né? Olha isso. É tipo seco. É só uma bolinha laranja. Só isso. Pô, é muito mais irado ver uma silhueta. Porque além da silhueta servir pra mostrar exatamente qual é o personagem que você vai virar e o quão diferente ele é da outra, já deixa bem claro quão único é o personagem. Tipo, também dá um mistério, né? Tipo, beleza, quem que é esse aqui? Eu não sei. Vai lá e testa. Muito reparar legal. também que a cor amarela lá ainda Muito é legal. predominante, e agora sim a gente pode imaginar que talvez ele seja algo tecnológico. Agora, como a gente foi dessa versão para essa daqui, a gente ainda não sabe muito bem, já que a gente não tem mais concepts aí do Omnitrix pela internet. Mas como eu mencionei anteriormente, o Dave Johnson, ele foi o responsável por refinar todo o visual ali da série para o que conhecemos hoje em dia. Ficou muito melhor, velho. E como ele partiu da ideia de que o Ben se transformasse em alienígenas, creio eu que as versões anteriores haviam sido descartadas e eles recomeçaram o visual totalmente ali do zero. Se a gente for ver os concepts dos aliens feitos pelo Dave, a gente pode reparar ali um triângulo com umas bolinhas e tal. Então a gente já percebe que talvez essa ideia do visor do Omnitrix se manter nos aliens já estavam ali. Não, ele manteve um design pattern muito legal. Olha isso, tipo, o padrão. Segue todos o mesmo padrão. E, tipo, não é nada tão deslocado. Até a própria roupa do Ben seria algo que faria parte do design do Alien, né? A roupa que é branca e preta, ele com a lista, cara, se manteve em todos. Então, dá a entender que a roupa também seria um elemento que é maleável, né? Se ele tivesse com a camiseta diferente, será que mudaria, né? Então, mas é bem legal que foi feito com base tudo isso. Muito irado, muito irado.
A gente pode supor que esse triângulo ali nos aliens poderia ser algum tipo de visor ou algum outro detalhe aí de alguma outra versão desenhada. Porém, felizmente, a gente chegou no visual final tão icônico do Omnitrix. Aqui sim ele se parece bem mais com um objeto alienígena e tecnológico. Não, isso foi genial. Essa mudança foi muito boa. Tá aí outro ponto que faz o Omnitrix ser tão marcante, que e é também conversa com o design da própria alien, da própria nave do Vilgax. A nave do Vilgax também tem muito disso. Então, tipo, você entende que tudo faz parte de uma coisa só, né? Do mesmo universo. É o traço daquele universo. O seu design. Como eu mencionei no começo do vídeo, o conjunto de poderes é muito importante na criação do super-herói, porém o visual é tão importante quanto. Só pra vocês terem uma ideia, o Homem-Aranha, desde a sua criação, é visto como um dos heróis mais populares de todos os tempos. Isso aí não é segredo pra ninguém. E sem dúvidas, o visual é algo muito único e marcante ali nele. E o próprio Stan Lee fala que ele queria criar um herói com poderes de aranha, mas que visualmente parecesse ali meio esquisito. E por isso que o Steve Ditko foi a escolha óbvia pra poder desenhar o herói, já que ele conseguia transmitir isso, desenhando ele mais magro, fazendo umas poses mais estranhas, e com esse traje que na época não era tão comum nos super-heróis, com essa máscara aí cobrindo todo o rosto. Eu quis puxar esse exemplo do Homem-Aranha pra mostrar como definir o visual é tão importante pra um super-herói, e com o Omnitrix não foi diferente. Ele tem esses tubos em branco, esse visual meio emborrachado, essa parte de quando o visor levanta com uma textura tecnológica, tudo isso faz você ver um dispositivo que não é da Terra, a gente até assemelha ele com um relógio, mas a gente sabe que ele é algo bem diferente. E é muito intuitivo, tipo, tipo, o trequinho subiu, você girou e só baixou. Mano, tipo, super, hiper, mega intuitivo, perfeito pra um desenho. E olha, de todas as versões do Omnitrix, pra mim essa é a que mais consegue transmitir essa ideia de ser algo alienígena. E é a mais icônica também. É claro que por ter sido a primeira versão, ajuda muito a essa ser a mais marcante. Porém, todo o visual dele ajuda muito, já que essa versão ela é muito estilosa, mano. Tirar aquele amarelo e colocar essa combinação de preto e cinza e verde foi um dos maiores acertos que os caras já teve. A seleção de aliens sendo somente a silhueta também reforça ainda mais o ar de mistério. Mano, e esse verde, esse não é um verde tipo zoado, aleatório, não, esse verde foi escolhido a dedo pra ser a identidade visual do personagem, até porque além de estar no relógio, também é muito do olho dele, né? Dá pra ver que foi tudo muito pensado pra ter uma sincronia da hora. Pô, é muito foda, é muito bom, é muito orgânico. Através das transformações, já que nós e o próprio Ben sempre ficamos curiosos quando surge a sombra de um alien novo no visor do Omnitrix. Cara, isso é... E não é que eu acho as outras versões ruins, tanto que essa daqui nem é a minha favorita. Mas pra mim, de todas, essa é a que consegue passar mais esse ar de tecnologia alienígena. Nossa, olha isso. Olha que da hora, cara. Você sabe quem é só pela silhueta. E tipo, isso aqui é uma alteração ainda. Ah, muito bom, mano. É muito bom. Pra mim, esse aí é o melhor de todos. Quando começou a entrar o holograma e tal, eu fiquei meio... Quebrou o brilho do mistério, né? Quebrou o brilho da silhueta. Porque agora, embora seja ainda, tipo, meio com contorno e tudo mais, preenchimento, 3D, eu fiquei meio... não é igual, cara. Não é a mesma coisa. Isso aqui é muito mais... Pô, é bem feitinho, cara. É bonitinho. Inclusive, comenta aí qual que é o seu Omnitrix favorito. O meu... Esse mesmo. Eu sempre fico ali entre o de Força Alienígena e o de Omniverse. Eu acho... Quando eu vi que começaram a largar o preto e o branco, eu fiquei meio... Tipo, aqui até mantém o preto e o branco, só que não é do jeito que eu acho ideal. Porque, sei lá, deixar o branco como predominante muda muita coisa. Muda muita coisa na cabeça, assim, no estilo mesmo. Se fosse o contrário, acho que ficaria melhor. Se o preto fosse aqui em volta e o branco fosse no meio. Pô, acho que ficaria mais legal, cara. Acho essas duas versões muito lindas. Essa aqui é bonita mesmo também, mas se perdeu, tirou um pouco do branco, acho que, não sei, mudou demais. E é justamente chegando em Força Alienígena que temos um novo visual pro Omnitrix. E quando... É mais moderno, mais slim, né? Aquele lá também era muito brusco, era muito quadradão. Vemos ali ele recalibrando, mano, é impossível você não ficar extremamente hypado. Aqui a gente foi feito pra ser hypado mesmo. Tem uma versão bem mais parecida com o relógio normal. Mas esse treco aí de subir o Alien eu acho zoado, pô. Subir ali e ver... E ele possui um visual bem mais simples, com bem mais detalhes em verdes, mais aliens novos, substituíram as silhuetas pelos hologramas, não e gostei. Eu sinceramente não tenho uma opinião formada de qual dos dois eu prefiro. Eu curto muito as duas formas de seleção, mas eu prefiro muito mais a silhueta, cara. Porra, a silhueta é muito irada, eu acho que a ideia dos hologramas, ela acaba passando mais esse ar de alta tecnologia. E apesar de eu gostar muito só que dessa eu acho que tira um pouco a parte de mistério, a parte de, tipo, pô... É tipo um catálogo, sabe? Assim parece muito, não sei, muito...
3 temporadas com ela, porque logo no final de Força Alienígena somos introduzidos a outra versão, que é o Super Omnitrix. Esse aí eu achei um bracelete meio... mais ou menos. Esse eu confesso ser o meu menos favorito em questão de... Eu acho que é a que eu menos gosto, porque não é mais um relógio, né? Embora seja da hora o conceito de ser algo superior, né? Mas eu não sei, não vou muito com a cara não. Visual, porém é inegável que junto com o do clássico, ele é um dos que mais passa também essa impressão aí de ser algo alienígena e tecnológico e tudo mais. Já que o seu design vai mais pra um lado de bracelete do que pra relógio, mas ele ainda mantém... É tipo um bracelete e as linhas que eram antes, tipo, veias tecnológicas, agora parece que são fios de abastecimento, né? Tipo, parece que dá pra plugar e desplugar ali do ladinho. Tem a cor verde como predominante, mantém os hologramas, e nessa versão ele acrescenta os tão amados aliens supremos. Mas calma que eu já falarei dos aliens de Ben 10, já que após o final de Supremacia também somos apresentados ao O-Omni, que já muda bastante, passa a ter a cor branca como predominante, com os detalhes ali em verde, além de seguir com um visual simples, lembrando mais ali um Apple Watch. Não gostei. Eu curto esses visuais mais simples no Omnitrix. Olha isso, não. Parece... Não, TikTok. Eu gosto quando ele se parece mais com um relógio do nosso mundo. E acho que é bem por isso que eu fico bem indeciso entre essa versão e a de Força Alienígena. Não gostei dessa aí. Pô, é um quadrado que aí sai um círculo do meio? Não. Mas algo que eu não curto nem um pouco nessa versão é o seletor de aliens, que aqui funciona muito feio. Uma roda que você escolhe pelo rosto dos alienígenas. Mano, sério, pra mim isso aí é bem paia, eu não consigo gostar muito dessa ideia. Mas, porque aí vai do rosto do alien, mano. Cadê toda a originalidade do design do corpo do bicho, mano? Todo o visual desse Omnitrix é muito bonito. Não só ele, mas todos são muito bem feitos. E possuem um visual bem... Todos são legais, mano. Esse aqui eu não gosto. Tipo, eu acho que dá pra mudar muita coisa, mas... De todos, esse aqui é o que eu menos gosto. Esse aqui também não é tão legal, porque é um bracelete. Esse aqui é uma versão dessa, só que slim. E com um verde diferente também, não é o mesmo verde. Aí envolve também holograma. Não, o primeirão pra mim é... The Goat Top 1, não tem como, não tem jeito, é isso aí. Sou extremamente tradicional quando falamos de Omnitrix. Marcante, que remete a algo alienígena mesmo. Até mesmo o Super Omnitrix, que é o que eu menos gosto visualmente, eu ainda acho ele bonito. É que entre os 4, pra mim, ele é o pior, digamos assim, em questão de visual, mas não é que... Até a parada de escanear dele é diferente. É legal essa parada de escanear. Eu acho ele feio, é que eu não acho ele tão bonito quanto os outros. E qualquer uma dessas versões vai ser a preferida de alguém. E isso aí só mostra como o Omnitrix foi um grande acerto de design, porque mesmo mudando tantas vezes, ele sempre conseguiu manter a sua essência e marcar uma geração. E enquanto o visual ele teve um papel fundamental em tornar o Omnitrix tão icônico, foi justamente a sua funcionalidade que realmente deixou todas as crianças hipnotizadas por esse dispositivo. O Omnitrix ele é algo único para um personagem principal, pois dava ao Ben acesso a praticamente todos os superpoderes que existem. E tudo isso Ele vai falar da questão da empatia? Passando por várias transformações que alterava todo o seu corpo até ele se tornar um alienígena. Sério, eu nunca vou cansar de elogiar essa... Não, as transformações do clássico são incomparáveis, cara. A ideia, pra mim, foi justamente ela que mudou tudo. Olha isso. Eles poderiam dar muita personalidade pra cada uma dessas transformações. Muito Ao invés, sei lá, do Ben se transformar em uma versão super forte sua, onde ele só crescia de tamanho e ganhasse músculos, ele poderia se transformar... Olha isso, cara. Nossa, é muito irado. Em um alien vermelho com 4 braços e que mais à frente descobriríamos ser da raça guerreira chamada Tetramandos. Então esse detalhe fazia com que o desenho pudesse explorar melhor cada raça dos alienígenas do Omnitrix. É claro que não são todos os aliens que ganham esse tipo de aprofundamento, mas os que ganharam ficaram muito legais. A raça do Friagem, por exemplo, a gente descobre ser os necrofrigianos e temos um episódio onde descobrimos que eles se reproduzem assexuadamente colocando ovos. Inclusive, né, se você não sabe, o próprio Ben... O Ben tava grávido, mano. Esse é o mais doido. Que bota esses ovos, ou seja, o Ben grávido é real. Eu lembro disso. Como eu falei, alguns outros aliens ganharam sim esse tipo de aprofundamento e até mesmo os dois que eu já comentei tem mais informações que vamos descobrindo mais sobre eles ali no decorrer da série. Então, caso vocês queiram, eu posso estar trazendo um vídeo aí falando sobre o universo de Ben 10, explorando melhor os seus aliens, sua lore. Não, é muito irada, é muito irada. A lore de Ben 10 é muito irada. Então comenta aí pra eu saber que você realmente quer esse vídeo. Mas bom, além dessa ideia conseguir fazer com que os roteiristas explorassem melhor a lore de cada uma dessas raças, eles também conseguiam dar muita identidade pra cada um desses alienígenas, seja pelo visual icônico de cada um ou até mesmo a personalidade de quando o Ben se transformava em certas espécies. O Rat é um grande exemplo disso, já que ele deixava o Ben extremamente puto, xingando tudo que se movia, ou o Artrópode, que deixava o Ben mais arrogante. E
Isso acontecia porque o Omnitrix, ele meio que mistura o DNA do Ben com a raça em que ele vai se transformar. Outro exemplo que eu posso dar é no Ben 10 clássico, quando ele se transformava em massa cinzenta. A gente via em algumas cenas onde ele transformado falava a parada mais genial possível, mas até ele mesmo não entendia o que ele tava falando. E isso acontecia porque havia a mistura do DNA do próprio Ben, puxando ali mais parte da sua personalidade. E é por isso que mesmo massa cinzenta, sendo o alien mais inteligente ali do Omnitrix, por causa do Ben ele acaba sendo nerfado e não pode fazer coisas como o Azimuth, por exemplo. Mas temos algumas exceções, não são todas as transformações que mesclam o DNA do Ben, e essas transformações são conhecidas como Full Blau. E talvez você pode estar se perguntando, mano, o que diabos é Full Blau? E bom, o motivo do Omnitrix colocar o DNA do Ben em suas transformações é para que ele possa manter ali sua consciência e sua personalidade. Porém, como vocês puderam ver, algumas espécies acabam sendo nerfadas de... Tadinho dos Supremos, né? É Supremos? É Soberanos. Mano, coitadinho dos Soberanos, eles só apanhavam. Os Soberanos, os Cavaleiros Eternos, cara, só... O Vilgax é pato. Mas, mano, Soberanos e Cavaleiros Eternos, cara, só passavam mal na mão do Ben, cara. Porra, toda hora. Luca Barba Renascente, buenas, salve Hexaedroalfa, isso, 1955. Digamos assim. E os aliens Full Blau são transformações que usam 100% do DNA da sua própria espécie. E dois exemplos disso são... O próprio Fantasmático é um. O Fantasmático e o Feedback. E você percebe como todos esses E são dois extremos, né? Enquanto o Feedback, ele é o alien favorito do Ben, que, tipo, ele consegue se transformar e tem muita liberdade. É o oposto com o Fantasmático. O Fantasmático, ele quer ser livre, né? Ele quer meter o louco. E o Ben sempre se sentiu mal, porque ele nunca conseguia, talvez, ter todo o controle. Detalhes e aprofundamento só é possível graças aos alienígenas. Sério, eu não consigo imaginar algo parecido se eles tivessem mantido aquela ideia maluca dos super-heróis. Aqui eles conseguiram criar um dispositivo super criativo e sendo o centro de todo esse universo. Porém, o que torna ele realmente a arma mais poderosa? Legal que ele colocou a arma entre aspas, é isso aí. E bom, até aqui eu já pude mostrar pra vocês algumas coisas que tornam o Omnitrix tão poderoso. E como podemos ver, tudo isso gira em torno dos alienígenas. Na primeira versão, a gente acompanha no clássico o Ben tendo acesso a só 10 aliens, que já são bem fortes e entregam vários superpoderes ali tradicionais, e outros ali bem criativos, como o do Ultra T, por exemplo. E só com esses 10 aliens clássicos, ele já conseguiu surrar vários vilões ali da primeira temporada, e incluindo o próprio Vilgax, que já era conhecido por ser o conquistador de 10 mundos. Então só esse primeiro lote de aliens já foi o suficiente para deixar o Ben extremamente poderoso, mesmo sendo uma criança de 10 anos de idade. Porém, a variedade de aliens só foi crescendo no decorrer da série, com ele ganhando mais aliens com poderes criativos, alguns mega poderosos como o Alien X, por exemplo, e também ganhando alguns aliens com poderes bem inúteis, né, digamos assim. Atualmente o Omnitrix conta com DNA de um pouco mais de 1 milhão de espécies, então só aí a gente já vê que o Ben tem uma vasta variedade de superpoderes ali para ele acessar, além de que também tem outras versões que conseguiram melhorar esses alienígenas, como o Super Omnitrix, por exemplo. O Ben ele poderia evoluir certos aliens para atingirem o ápice da espécie, com as formas ali dos Supremos. Tivemos também o Ben 10.000 ali do clássico. Não, o Ben 10.000 do clássico é outro patamar, mano. Eu achei muito maneiro. Porque, cara, se existisse uma continuação com esse traço do clássico e com esse conceito, mano, nossa, ia ser tão legal. Ia ser que tão usava maneiro. nanotecnologia em suas transformações. Nossa, isso aí é o mais próximo de um Ben 10 Shippuden que dá pra imaginar maneiro, assim. Porra, olha que estética irada. E, tipo, a forma com que eles fizeram pequenas alterações no design, sei lá, do XLR8, do Quatro Braços, que eu me lembro também do Besta. Tipo, cada um deles tinha um pequeno diferencial. Nossa, era muito irado. Tivemos também o Bill Omnitrix do Ben 10.000 de Omniverse. Não, esse aí eu não gosto, esse aí eu acho zoado demais. Esse que ele poderia fundir os aliens. Então essas funções só deixam esses alienígenas ainda mais fortes. Porém, vale lembrar que o Omnitrix conta com outras funções aí que auxiliam o usuário, seja se auto-nerfando para proteger o Ben ou até mesmo auxiliando ele ali em outras coisas. Talvez o modo mais famoso seja o de recarga, já que quem aí não se lembra daquele clássico barulhinho, o relógio ficando vermelho, o Ben tendo que esperar ali para se transformar. E isso ocorre justamente porque o Omnitrix quer proteger o usuário, impedindo que o DNA do alienígena se funda permanentemente com o DNA do próprio Ben. Mas como a gente já viu, a função do controle mestre, ela consegue burlar isso, já que o controle mestre é quebrado, hein? Ele dá acesso total ali às funções e às transformações do Omnitrix. Porém, caso um usuário ele tenha... O controle mestre é tipo o que o Kevin pode fazer no clássico, né? Que ele pode ficar alterando, na real não alterando, né? Pulando de uma pra outra sem parar.
E até que ele buga. Mas essa é uma limitação que o Kevin tem que o Omnitrix não tem. Seja sofrendo um dano muito forte, o Omnitrix na hora ele se recarrega instantaneamente pra poder protegê-lo. Olha o Dark Abyssal Fantasy, ele tinha que ficar com a Gwen, casar e botar um filho nela. Pronto, falei. Que horror. Aí também outra função muito boa, já que sempre que o Ben está correndo algum perigo, o Omnitrix vai transformá-lo imediatamente no alien certo pra aquela situação. Um bom exemplo disso. Eu acho isso meio Deus Ex Machina, essa questão aí do o Omnitrix vai saber qual que é a melhor situação. Achei meio Deus Ex Machina aí pra... Quando ele segura o Big Bang, o Omnitrix vai alternando ali entre as transformações dele para que o Ben consiga resistir àquele momento que ele tá passando. Ou outra forma de proteção também é a rajada de energia que ele dispara, como vimos algumas vezes ali no clássico. Além da função de recarga, a gente também tem outros modos, como o de escaneamento, que faz o Ben obter novas transformações. É claro... Pô, no clássico eu acho que era muito mais irado essa questão de escaneamento, porque, tipo, não era bem, escaneei, pronto, colecionei, não. Era tipo, o alien tinha que depositar o DNA de forma meio que arbitrária, né? Ele tinha que ir lá e colocar o DNA de alguma forma, seja com um arranhão, seja em contato direto, né? Era bem irado. Claro que também temos a famosa função de autodestruição, porque todo dispositivo alienígena tem que ter um botão para explodir, né? Temos também a função de recalibração, que serve como uma atualização do Omnitrix, como podemos ver ali no primeiro episódio de Força Alienígena, fora as diversas outras funções que o Omnitrix possui, que ajudam o Ben em várias outras paradas, como fazer um reparo genético, como a gente pode ver ele aí transformando os DNA aliens de volta em seres humanos. Ele consegue também manipular o DNA de algumas espécies, como a gente pode ver ali no final da guerra contra os soberanos, além de outras funções mais básicas do relógio, como ajustar o tamanho para se enquadrar no pulso. Ele não fala aqui, mas eu acho que uma das paradas mais legais é a mudança de funcionalidade de acordo com o status do Ben. Porque, querendo ou não, o Ben, quando tá resfriado, e ele vira eu nunca vou tancar. Que ele fica resfriado com o chama e ele fica de gelo. Nossa, vai se ferrar. É muito bom. É muito bom isso. Traduzir diversas É muito nada a ver, mas é muito bom. Língua, possui um GPS próprio. Mano, deu pra ver que o Omnitrix é bem completinho, né? E é justamente todos esses detalhes em conjunto com os próprios alienígenas que tornam o Omnitrix extremamente poderoso. Mas e se eu te disser que ele não é uma arma? Não é uma arma, é um dispositivo que ajuda na assimilação de raças e serve para união intergaláctica. Ele até pode ser usado como uma, por conta da vasta habilidade dos alienígenas, mas na verdade ele foi criado com um outro propósito. E é aqui que a gente chega no ponto que, pelo menos pra esse é o ponto mais legal. O mais legal do Omnitrix é esse. Pra mim, é o mais fascinante do Omnitrix, o conceito dele dentro da sua história. Porque até agora eu falei de funções, modos e poderes, mas no fim das contas, o Omnitrix não nasceu pra ser uma arma, nem pra sair explodindo vilões aí, como a gente pode ver no decorrer da série. Já que antes de criar o Omnitrix, o Azimuth já tinha colocado a mente dele pra criar uma arma lendária, a Ascalon, uma espada com poder praticamente ilimitado. Mas a verdade é que esse projeto foi um peso enorme pra ele, porque a Ascalon só trouxe destruição e perda pro Azimuth. E por conta disso, ele também acabou perdendo a sua amada Shenit, já que ela acabou deixando por conta de sua irresponsabilidade por ter criado a Ascalon. E é isso que muda completamente a forma que o Azimuth tem de enxergar a vida. Foi dessa mistura aí de arrependimento. Muito legal também a simbologia do nome do Azimuth, né? Bem da hora. E dor que nasceu a ideia de criar o Omnitrix. Ao invés de repetir o erro de criar outra arma de destruição em massa, ele decidiu criar o oposto, um repositório de vida, algo que fosse capaz de preservar o DNA das espécies do universo. Então o Omnitrix ele até pode ser usado como uma arma, a gente pode ver o Ben fazendo isso o tempo todo, mas a função real dele é muito mais nobre. Ele é basicamente uma arca de Noé cósmica, guardando a diversidade genética de milhões de raças, garantindo que nenhuma delas seja perdida, mesmo que seus planetas fossem destruídos. E o mais legal é que o Omnitrix não só armazena esse DNA, ele permite que o portador realmente viva a experiência de ser cada ser vivo. Ou seja, o Omnitrix também é uma ferramenta de empatia, colocando o usuário literalmente na pele de outros seres. E temos até exemplos na própria série que mostra isso, como no episódio que o Ben fica preso em outra dimensão com o Soberano, e ao invés de derrotar ele ali na luta, no mano a mano, o Ben consegue mudar a forma dele de pensar justamente por entender como é ser cada espécie do universo, e acaba mostrando pro Soberano como a diversidade é importante. E é muito legal porque, tipo assim, o Soberano ele representa a questão mais puritana, né?
Pera aí. Porém, o Omnitrix ele não funciona sozinho, ele tá ligado a uma rede chamada corrente Codon, que é basicamente um banco de dados universal de DNA, contendo a informação genética de praticamente todas as espécies inteligentes do universo. E o Omnitrix acessa essa rede para poder armazenar, atualizar É tipo a rede de morfagem dos Power Rangers, tá? e até mesmo recalibrar Tipo o seu isso. catálogo de aliens. E a corrente Codon, ela tá localizada em um planeta artificial chamado Primus, e esse planeta foi criado pelo próprio Azimuth para poder armazenar todo o DNA do Omnitrix. Mas para isso ele conta com a ajuda desses mosquitinhos robô aí que vão ajudando ele a coletar os DNAs pelo universo e deixar ali armazenado em Primus. Ou seja, o que o Ben tem no pulso não é um dispositivo isolado, mas sim uma forma de acessar algo muito maior. Mas vale lembrar que só o Omnitrix protótipo e o Super Omnitrix depende de Primus, já que o definitivo ele já tem a tecnologia necessária para poder armazenar nele mesmo todos os DNAs. Ah, zoado demais. Ele consegue armazenar sozinho. Serviria para salvar a espécie, tipo, se o portador se relacionar de forma alien para manter uma espécie específica ainda viva, funcionaria? Funcionaria, eu acho que funcionaria sim. Porque, querendo ou não, é a mescla do DNA dele, né? Então, você tem o DNA ali que você pode procriar. Só que eu acho que nem precisa disso. Com o avanço genético do Omnitrix, ele pode literalmente criar a questão da vida, né? Então, poder pode, mas eu acho que é meio desnecessário. E é aí que a gente entende o porquê o Azimuth é tão rígido em dizer que o Omnitrix não é uma arma, porque na visão dele é justamente o contrário, é um dispositivo que simboliza esperança e diversidade dentro Não é uma arma, mano. A arma deu errado, né? daquele universo. E ele é o maior legado científico já criado dentro do universo de Ben 10, carregando em si tanto a genialidade quanto a filosofia de vida que o Azimuth teve. E é basicamente tudo Brabo isso demais. que eu comentei até aqui que faz o Omnitrix ser tão especial e marcante pra mim, já que ele funciona quase como um personagem dentro desse universo. Talvez se você não é aqueles fãs mais hardcores e tudo mais, tem coisas que eu falei aqui que você nem fazia ideia sobre o Omnitrix. E é esse outro detalhe que eu gosto tanto nele, já que ele pode ser sim um dispositivo complexo pros malucos que nem eu que gosto de ir atrás de tudo quanto é coisa, mas ele também pode ser apenas um dispositivo simples e divertido ali, diferenciado, que vai deixar qualquer pessoa maluca quando estiver assistindo. E Ben 10 Clássico é uma lenda. Ben 10 Clássico é o maior acerto do Cartoon Network. dá mais camadas pra ele, como esse lance Maior dele não acerto. ser uma arma, pra mim é um dos seus grandes diferenciais. Um dos melhores desenhos ocidentais de todos os tempos, do lado de Avatar. Já que seria muito fácil criar um Muito bom. objeto mega poderoso e apenas falar que ele é usado pro portador se tornar o mais forte. Então eu gosto como os criadores usaram a criatividade para dar ainda mais vida a esse dispositivo, seja através da sua criação dentro da história ou até das inúmeras transformações ou dos seus diversos modos e bugs que ele possui. Tudo isso para mim é o que dá vida ao Omnitrix e eu não imagino algo parecido se eles tivessem seguido com aquela ideia do começo. No fim das contas, o Omnitrix não é só um dispositivo, ele é praticamente o coração desse universo de Ben 10. E Muito olha, legal. se você gostou desse vídeo, eu Muito recomendo legal. você ver esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Lá eu abordo melhor cada temporada de Ben 10 e falo sobre como o desenho vem tendo ali a sua queda. Mas antes Muito legal. Um dia a gente vê isso aqui. Um dia. Um dia. Mas cara, Ben 10, sensacional. Sensacional. Parabéns aí, Bart Geek. Bom vídeo. Muito legal, mano.